portais eternos estavam muito acessíveis. E aqueles que entraram, que porfiar entraram, acharam pastagem, acharam um lugar de descanso, acharam um lugar de revelação. Às vezes você está tão preocupado com a música e não está preocupado com o que ela está gerando. Às vezes você está tão preocupado com quem está cantando e não está vendo o que esta pessoa está realizando no mundo espiritual. Cara, a partir do momento que você entra dentro deste lugar, este é um lugar onde vários Jesus se reúnem. E se um Jesus já fazia bagunça, imagina com bastante. Imagina o que pode acontecer no ambiente em que está cheio de Jesusinho. O problema é que, por não entender isso, você entra nesses ambientes onde se reúne o corpo desapercebido. E aí você não pega a revelação. A revelação passa. Você persegue ela, mas não pega ela, ela passa longe. Lembra que eu ministrei domingo, quem estava aqui, sobre a questão do ouvir? Se você não ouve direito, você não vê direito, você não entende direito, não recebe direito. Mas como você vai ouvir se a tua atenção não se redobra nesses ambientes? Os nossos pais da igreja levavam isso tão a sério, que chegavam meia hora antes do culto para ficar de joelho. E o que você chama de religiosidade era respeito. E talvez se você fizesse isso, você estaria mais com revelações como eles tinham do que como você está hoje, sabichão demais, a ponto de não precisar das revelações. Sei dizer que o ambiente está propício para grandes coisas hoje. Eu iria ministrar uma mensagem que ia arrancar até a escama de vocês, mas aprove a Deus durante o louvor me dar uma revelação, me dar uma palavra, me dar um entendimento. E vamos pregar o que o céu está falando, né? Será que nesta casa existem homens e mulheres que ouvem os céus? Será que você ouve os céus a ponto dele mudar a sua mensagem? Abre para mim Apocalipse 3:11. Luciano, ele tá aqui? Luciano, vem cá, meu filho, pastor Luciano. Alguém, por favor, fique atrás deste homem. O Senhor vai te levar em 2 lugares. Ele me disse 2 salas. Durante o louvor, ele me levou na sala da criatividade, do lado do planejamento. Ele vai te colocar dentro da sala da criatividade e vai te dar uma ideia. Depois vai te passar no planejamento para que você planeje essa ideia. Você não aceita trabalhar por R$1.000. Você não aceita trabalhar por R$2.000, porque você sabe a qualidade que você tem. Só que muitas das vezes você se sente sem norte e sem planejamento. Mas Deus hoje vai te levar para dentro dessa sala e vai te mostrar, dentro da sala da criatividade, aquilo que você vai inventar. E depois ele vai te mostrar como você vai fazer para ter o teu salário de 10.000. Eu te arrasto com meu espírito para este lugar. Vem. Vem. Shokia badara. Shopotoye baba 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 shokotoye.
Apocalipse 3:11. Venho em breve. Isso me alegra. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. A minha tradução está melhor que essa. Tá? Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Durante o louvor hoje, eu vi os portões celestiais e pude entrar. E o Espírito Santo me pegou pela mão e me levou a um lugar secreto, um lugar novo que eu não conhecia. E me revelou uma montanha diferente das demais. E ele me pediu para entrar dentro dessa montanha. Essa montanha tinha um trio de trem que parecia dos 7 anões da Branca de Neve. E nós entramos, eu e o Espírito Santo, e na entrada havia um anjo guardião parado na entrada. E ele me dizia, você, para entrar aqui, você precisa de autorização. E aí eu tirei daquele momento um papel que me autorizava a entrar naquele lugar. Ele leu e disse, a sua entrada aqui é livre. E aí eu entrei dentro deste lugar. E quando eu entrei dentro deste lugar, havia vários mineradores trabalhando ali. E as paredes, elas eram reluzentes de tantos diamantes que ela tinha. Muitos diamantes de várias cores e coloridos. E quando eu tive esta visão, estava olhando, eu notei uma coisa peculiar, que enquanto os mineradores tiravam o diamante, nascia outro. Porque normalmente tira e fica um buraco, mas lá tirava e nascia outro instantâneo. E aí eu cheguei, e quando eu entrei empurrando um carrinho, igual carrinho de trio, de trem, aqueles filmes antigos. E quando eu parei neste lugar, um anjo começou a colocar várias pedras de diamante dentro do carrinho e foi enchendo, e encheu logo, porque as pedras eram muito grandes. E enquanto eles estavam enchendo, eu pude notar que haviam vários carrinhos sendo cheios, e que cada carrinho possuía na sua frente bandeiras e nomes. E eu olhei e vi que naquele carrinho em que eu estava de frente a ele, estava com a bandeira de Poços de Caldas. E o anjo estava enchendo ele de diamantes. E aí eu peguei, olhei e disse assim, que coisa mais linda. Peguei e tá cheio o carrinho. Um daqueles que estavam trabalhando disse, tá cheio, pode ir. E aí eu saí empurrando o carrinho. Na hora que eu fui sair, o anjo me parou novamente e disse, para sair também precisa de uma patente. E aí eu disse, eu tenho essa, e mostrei algo que estava no meu peito. E ele disse, você tem liberdade para sair também. E enquanto eu estava passando, ele disse, guarda o que tens. Ele me disse, cuidado que no caminho muitos vão querer roubar o teu precioso tesouro. Guardas o que tem. Nesse momento eu já fiquei armado, porque eu falei, opa, estou aqui comemorando esse vagão, mas tudo que é muito precioso é muito desejado. E eu saí empurrando aquele carrinho, alerta, olhando e dizendo, Senhor, não tem um manto de invisibilidade aí para me esconder esse carrinho, não tem nada. E ele disse, só esteja alerta para que ninguém roube os teus tesouros. E eu continuei empurrando aquele carrinho, e eu entendi que aquele carrinho eram os tesouros que o Senhor estaria liberando neste tempo para a cidade. São tesouros magníficos. Só que o que mexeu comigo, e o Espírito Santo começou a me dar o que eu vou pregar para vocês agora, é a palavra guardas o que tens. Eu vou te ensinar um princípio. Tudo o que aconteceu nos céus ou na terra estão arquivados em Deus.
acontecimentos entre céu e terra, seja mundo físico ou espiritual, estão arquivados em Deus. Deus arquiva tudo. Ele conta todos os teus dias. E lembra lá no Alfa e Ômega que foi falado aqui hoje? Ele já sabe. Agora entenda uma coisa: dentro da criação de Deus, dentro de quem Ele é, Ele tem. Se nós temos um subconsciente que guarda arquivos que você nem lembra, às vezes quando vem à tona, você fala: nossa, como que eu lembro disso? Estava aqui, eu nem sabia. Imagina Deus. Imagina a mente de Cristo. Agora, todo acontecimento nos céus e na terra, eles são arquivados. Só que tudo que é arquivado em Deus é arquivado com vida, porque em Deus não há morte. Tudo que é arquivado em Deus é vida, ok? Tem vida. Então, este fato que eu estou te contando não pode ser mais uma revelação ou uma visão contada para você. Precisa ser um arquivo vivo que você acessa para viver também. Toda a informação, tudo que aconteceu na eternidade ou na terra está arquivado. Mas entende, você diz: mas aconteceu no passado. Mas o tempo de Deus não tem passado, presente nem futuro. É alfa e ômega. É presente, futuro, passado, tudo numa bola só. O que eu estou querendo te dizer? A visão que eu acabei de te contar aconteceu no começo do culto. Para você poderia ser passado, mas como está arquivado em Deus, a vida é constante. E amanhã, semana que vem, ou daqui um mês, se eu quiser acessar os arquivos, eu vou acessar com vida, e vida em abundância. E toda revelação e toda visão que você tem, você pode desfrutar e fazer com que ela cresça. Eu te dei uma visão, mas mais do que isso, eu te dei um caminho. Porque lugares existentes na eternidade, quando são declarados pela boca de alguém, na verdade a boca desse alguém se torna uma ponte que conecta o sobre com o natural. E essa ponte precisa ser acessada, assim como eu venho tentando colocar na cabeça de vocês: levantai, ó portas. Se eu me torno um portal, eu dou uma revelação. Se você só ouve, escuta com teu ouvido, você vai ter uma informação. Mas se você ouve com teu espírito e entra nela, você vai ter vida. Porque tudo que é arquivado em Deus é arquivado com vida. Então você já deveria estar caminhando. Alguns já estão procurando saber se já podem entrar nesse lugar, ou se pode pegar uma picareta e ajudar a arrancar uns tesouros. Porque os tesouros eternos são mais importantes que os terrenos. Os tesouros eternos são mais importantes do que os terrenos. E a pergunta minha é: qual tesouro você tem que guardar? E a pergunta não é para você dizer: o espiritual, não. É para dizer qual que você possui. Qual carrinho cheio de diamante que você tem? Qual é o tesouro que Deus confiou em ti? Eis que eu coloco tesouros. Eis que eu coloco tesouros. Guarda o que tens. Guarda o que tens. Acesse a visão. Veja quais são as maravilhas eternas que Ele confiou a ti. E descobrindo,
Lute para nunca perdê-la. Guarde o que tens. Tem gente que ama, entra no mundo espiritual, pega várias coisas lá, descobre várias coisas lá, mas depois perde tudo. Porque na verdade deixou de ter vida e se tornou somente uma informação. E há uma luta entre céus e terra, no meio deles ali, daquele que é o sinônimo, que é o cara, para tirar a atenção, chamado Satanás. Ele quer te distrair para tomar o que você carrega. Você assistiu Nárnia? Você lembra como que a rainha de gelo faz para enganar Edmundo? Para roubar aquilo que ele carregava, ela prometeu algo que ele almejava. Cuidado com o que você almeja. Almeje mais os tesouros do teu pai do que os teus próprios. Porque senão quando você acordar, aquilo que era teu foi roubado. E você perdeu a coroa. Sabe o que a rainha roubou do Edmundo? A coroa. Mas glória a Deus que um leão morreu para resgatar a coroa. Glória a Deus que Jesus morreu para te coroar. Vestiu uma de espinho para te dar uma de diamantes. E você aí, desapercebido. Eu quero falar um pouco daquilo que o Espírito estava me ministrando e continua fluindo dentro de mim. E eu quero ser uma voz que clama ao teu Espírito para que ele fique em alerta esses dias. Guarde o que tens. Os dias maus são mestres em afundar aquilo que somos. Os dias maus são mestres em nos derrubar. Os dias maus são mestres em nos fazer deixar os tesouros eternos e nos fazer voltar para os tesouros terrenos. O dia em que Pedro se viu negando a Cristo. Por uma não, por duas não, mas por 3 vezes. E ao cantar do galo, em vez dele correr e lembrar da coroa eterna que ele tinha e das promessas eternas, ele voltou-se para o Pedro humano. E os dias maus vão tentar te arrastar para o Adão caído. E você precisa nos dias maus correr para o Adão ressurreto. Quando Pedro se vê, ele havia despercebidamente acabado de deixar o seu tesouro de lado para voltar a pescar. Eu não tenho como dizer que não e nem te perguntar, porque a resposta, mesmo que você não queira, é sim. Você carrega um tesouro dentro de você. E cada um de nós somos portadores de alguns tesouros eternos. Os teus dons vêm como tesouros eternos. Os teus talentos vêm como tesouros eternos. A tua vocação vem como tesouros eternos. O teu ministério é um tesouro eterno. E eu te pergunto, como tu tem guardado os teus tesouros? Porque talvez você esteja com um carrinho cheio de tesouros, mas deixado no deserto. Porque talvez o trajeto da mina até você entregar aquele tesouro seja um caminho tortuoso e muitas das vezes difícil. E na dificuldade, muitas das vezes, nós corremos para o natural. E quando eu corro para
para o natural, eu me desligo do espiritual. E quando eu me desligo do espiritual, um dia aqui pode ser 1000 anos desapercebido lá. E 1000 anos lá podem ser 1000 anos com tesouros perdidos. Uau! O Senhor me disse agora, aqui fresquinho no meu ouvido, que muito mais do que fazer você atentar para os teus tesouros, Ele vai te mostrar tesouros perdidos, que você vai reestabelecê-los. Às vezes eu estou assim, e vem alguma pessoa na igreja, e as pessoas olham e dizem: essa pessoa é problemática, já deu trabalho, essa pessoa não presta, essa pessoa... E eu paro de olhar para o que estão me falando, como foi dito aqui pela voz da multidão, e olho para dentro do tesouro dela. E quando eu olho para dentro do tesouro dela, eu digo: isso é um tesouro perdido na eternidade, mas que, se ser achado, terá grande valor. E eu quero achar esse tesouro e mostrar que no reino do meu Pai nenhum tesouro é desvalorizado. Todos vocês aqui possuem um tesouro, e é um tesouro de grande valor. Mas sinto de dizer que muitos enterraram seus tesouros. E como eu ouvia muito na assembleia, e eu amo lembrar dessas feitas, quando algum profeta se levantava e diz: ei, retira o tesouro que você enterrou. Eu vou fazer igual. Retira o tesouro que você enterrou. Não é tempo de enterrar, é tempo de multiplicar. Pergunta: tem como vocês que são pai de crianças abaixo de 15 anos confiar tesouros na mão delas? Se o herdeiro for menino, se nada difere de um escravo. O Senhor me disse também hoje mais cedo: filho, sabe por que eu te dou tesouros? Hoje eu estou te dando um carrinho cheio, porque você tem amadurecido. E eu dou tesouro em quem posso confiar. E a maturidade me capacita para ter e carregar tesouros. Sabe como Deus testa a tua maturidade? Te dando tesouros. E o herdeiro menino não é somente o que gasta o tesouro, porque começa a se mostrar um herdeiro menino quando ele pega tudo e gasta. É, papai? Então vamos emendar em outra palavra aqui que ele me deu. Achei que vocês iam escapar, mas não vão escapar. Gálatas 4:1: digo, pois, que todo tempo que o herdeiro que for menino, se nada difere de um servo, ainda que seja senhor de tudo. Eu preguei domingo aqui quem você é, quem eu sou. Mas por que não estamos sendo semelhante a Jesus? Porque ainda mesmo sendo Jesus, ainda somos tão Adão. Porque ainda somos muito menino, muito imaturo. O herdeiro menino, ele queima a herança do pai, ele não multiplica ela. Ele tem pressa em gastar. Sabe o que isso quer dizer? O cara foi chamado para ser um grande pastor, mas em vez dele esperar o tempo do amadurecimento, ele vai para o YouTube pastorear meia dúzia de crente rebelde. Ele recebe uma revelação, mas não sabe deixar o tempo exato para aquela palavra ter vida. Então ele libera a herança fora de tempo, e tudo que é fora de tempo não frutifica como deveria. Hoje eu não estou pregando para meninos, eu estou pregando para homens e mulheres de Deus, e espero que esta palavra confronte o teu espírito imaturo. O herdeiro menino,
ele precisa de regras para saber lidar com os tesouros. Tem pessoas que chegam em mim e ficam: pastor, eu posso isso, posso aquilo, e isso pode, e aquilo pode. Quando esses tipos de perguntas vêm, eu ainda digo: este é menino. Porque aquele que já se tornou Senhor, para que o Senhor seja Senhor de senhores, você precisa buscar a maturidade. E para buscar a maturidade, você precisa deixar de fazer coisas de menino. Então entenda uma coisa: no processo de te fazer Senhor, Deus vai te confiar coisas. E até quando você vai ficar como menino, enterrando coisas, deixando coisas, e não frutificando coisas, multiplicando coisas? Você se esquece que na parábola dos talentos o que conta não é devolução, mas sim a multiplicação. Porque Deus, Ele te deu tudo que Ele tinha e disse: faça maior do que eu. Então Ele não aceita nada que seja maior do que o que Ele fez. Quer ser Jesus? Você já é. Qual Jesus você vai ser no dia que entrar na eternidade? Um conhecido ou um desconhecido? Porque o herdeiro menino é assim: ele gasta, ele torra a herança do pai, ele não se preocupa com multiplicar. Ele quer comprar PlayStation, ele quer comprar Xbox, ele quer comprar carro, casa, patins. Não tem nada contra comprar essas coisas. Eu só tenho que gastar herança fora de tempo te traz pobreza. Às vezes Deus confia grandes tesouros nas nossas mãos e nós torramos tudo. E aí nós temos que viver como criança. Já viu criança? Você dá R$10, ela vai e compra tudo em doce. E dali a pouco ela quer mais 10 para comprar tudo em doce. E está na hora de tudo que Deus te dá, você, em vez de gastar, multiplicar. Em vez de você torrar, você diz: não, eu não vou torrar, eu vou fazer isso aqui, fazer virar 2 vezes mais. E eu digo isso em todos os sentidos. É tempo de multiplicação. E o agente multiplicador é você. O herdeiro menino, como eu falava, ele precisa de regras. Quando você se torna Senhor, você já sabe o que pode e o que não pode. O Espírito que está dentro de você, não é possível que ele não fala o que é para você e o que não é. Mas o herdeiro menino precisa do pai ficar falando: isso não, já te falei que não, até que o pai pega aí. Quer saber se você é um herdeiro menino? Quer saber? Se Deus só consegue te tratar através da cinta, você ainda não amadureceu. Se você só funciona depois do tranco, você ainda está amadurecendo, mas não é maduro. Porque o maduro já conhece o pai e sabe o que o pai quer. Não precisa ficar falando: faz isso, faz aquilo outro. Não, o herdeiro maduro, ele já sabe. Não precisa ficar pondo regras para ele. Ele já conhece o pai e já conhece as regras. Então às vezes as pessoas ficam: ai pastor, pode isso, pode aquilo outro, pode. Para de perguntar pode e amadurece. O herdeiro maduro sabe que se na dúvida você ultrapassar, você corre risco de morrer. Se você está numa curva e tem um carro na tua frente, você pode ultrapassar, é 50-50. Você pode passar e não acontecer nada, mas você pode dar de frente com alguém. Então na dúvida, não ultrapasse. Se tem dúvida do que pode e que não pode, não pode. Dúvida não provém de Deus. O meu Deus é um Deus que é, e Ele é certo. Não é um Deus de dúvida, é um Deus de certeza. Então se você tem dúvida, já não é Deus que está falando. Quer saber se Deus está te modelando e te empurrando a algo? Não há dúvida. Quando eu converso com pessoas: ai, Deus falou, mas eu não sei, não foi Deus, porque Deus não tem dúvida. Quando eu ouço Deus, eu tenho certeza. Mas o herdeiro menino, ele quer manipular o que ouve para ficar bom para ele.
Quer saber uma maneira fácil de você entender os herdeiros meninos? Dízimo e oferta. O herdeiro maduro nem questiona. Ele já sabe o que tem que ser feito. O menino: pastor, mas isso e aquilo. Ai, pastor, eu tiro do bruto, eu tiro do líquido, eu tiro do... Tira de nada. Vira maduro e você vai tirar tudo. Porque o maduro conhece o pai, e conhecendo o pai, sabe o que o pai pode fazer. E sabendo o que o pai pode fazer, ele não tem mais nada. Tudo que ele tem é do pai, e tudo que o pai tem é dele. Guardas o que tem. O herdeiro menino precisa de saber o que é certo e errado. O maduro já de tudo se discerne. O herdeiro menino é aquele que nós estávamos falando agora há pouco, aquele que é natural, que Paulo diz: o natural não conhece nada, não entende nada, não discerne nada, mas o espiritual de tudo se discerne. O herdeiro menino é aquele que antes dele consultar a Deus, ele tenta de todas as formas natural, e quando não dá mais, ele corre como um filhinho mimado para o pai. Os filhos que são maduros, eles correm para o pai e mudam qualquer trevas que haja no natural. Ele discerne. O herdeiro menino faz birra quando não ganha. Ah, eu não ganhei. Lembra do herdeiro menino que ficou e do que foi? O herdeiro menino é aquele que gasta tudo, mas o herdeiro menino também é aquele que fica e não sabe as riquezas que tem. O herdeiro menino, na parábola do filho pródigo, quando o filho pródigo retorna, o irmão questiona por causa de um cabrito. E eu amo uma frase que eu ouvi do pastor Josué Gonçalves, que ele diz: para de chorar por causa de um cabrito enquanto você tem um rebanho inteiro. E os herdeiros meninos são chorões, mimados, que ficam resmungando diante de Deus. É, porque fulano, porque Beltrano, ai, o meu não vem, ai, eu quero, ai, não sei o que. Deixa de ser menino e se torna maduro. Entenda que enquanto Deus está cuidando dos imaturos, você deveria estar cuidando junto com Ele, não disputando com Ele. Todas as vezes que chega uma nova galera na igreja que Deus manda, eu tenho que tratar com os herdeiros meninos, porque os meninos querem disputar lugar, querem disputar vaga, querem disputar microfone, querem disputar lugar ao sol, quando os maduros estão dizendo: meu irmão, você chegou, tem todo um rebanho para nós desfrutar, tem tudo uma coisa para nós desfrutar, e eu vou te ensinar a caminhar no nosso lugar, porque é meu, teu e do Pai. O pão ainda é nosso. O herdeiro maduro entende que o pão não é dele, o pão é nosso. Mas o herdeiro menino está em disputa, o herdeiro menino está recalcado, o herdeiro menino está com medo de perder o seu lugar, porque não conhece o pai que tem. Porque se conhecesse o pai, sabe que se ele deixou 99 por uma, ele também não vai abandonar 99. Ele não deixou e ficou as 99 para trás. Ele resgatou e voltou para as 99. E sabe de uma coisa? Como foi dito aqui, imprudência. E foi. Porque você já imaginou se Jesus pecasse? O plano tinha ido por água abaixo. Mas Deus, meio na sua imprudência, diz: vai, faz. Só que sabe o que é doido? Deus precisou ir atrás do imaturo. E as 99 que ficaram mostram um símbolo de maturidade, que mesmo sem pastor não fogem, porque sabe que ele vai voltar. O versículo que estava ali, que me tiraram, diz: e eis que em breve venho. Os maduros estão frutificando e multiplicando a herança do pai, para que quando o pai retorne para as 99, as ovelhas estejam todas cheias de lã para dar e vender. O herdeiro menino disputa lugar, o maduro constrói. O herdeiro menino, ele disputa, o maduro constrói. O herdeiro menino está brigando, o maduro está construindo.
Enquanto o herdeiro está fazendo birra diante do pai, ele está construindo um altar. Eu vou te falar uma aqui. O herdeiro menino caminha nos lugares desbravados, os maduros desbravam. Os herdeiros meninos caminham em lugares desbravados. Primeiro tem que alguém orar, alguém tem que fazer, e ele vai no vácuo. Agora aqueles que são maduros desbravam. O Jesus maduro desbrava, conquista e faz caminho para que os outros venham. Quer que eu te mostro? José desbrava o caminho para que os seus irmãos venham comer na mesa. E nota, irmãos traidores. Por isso pegou fogo a hora que você me falou aquilo. E talvez você vai caminhar na frente em alguns lugares para que você chegue primeiro, prepare a mesa para os teus inimigos. O herdeiro maduro não tem medo de servir a mesa aos seus inimigos, porque ele sabe que não são inimigos. Ele sabe que ao servir na mesa, eles vão amar a mesa e vão se tornar amigos. Os herdeiros meninos têm medo de perder o colo do pai. Os maduros sabem que o colo dele é tão grande que cabe todos os filhos. Guardas o que tem. O maduro sabe o que tem. O menino está procurando saber. Quais tesouros você tem guardado e enterrado, meu filho? Está no dia de te botar para fora isso aí. O herdeiro menino quer recompensa. O maduro sabe que tudo é seu. O herdeiro menino, ele está trabalhando na lei, querendo fazer para Deus dar. Eu fiz e Deus não me deu. Onde já se viu, eu sou fiel, eu faço isso e Deus não me deu. Esse é o herdeiro menino. O maduro sabe que Deus não precisa dar nada, porque tudo que Deus tem já é dele, já deu. Na cruz ele entende que tudo que Deus tinha já deu. E tudo que Deus tem é dele, tudo que ele tem é de Deus. Ele está em Deus e Deus está nele. O maduro é assim. Ele não está procurando saber o que tem de recompensa para a ação dele. Ele faz porque ele já sabe que ele já foi recompensado. Ele não faz esperando obter aquilo que ele já tem. O imaturo, ele faz esperando obter. O maduro já sabe que tem. Está na hora de você entender o que você já tem, o que você é e aonde você está indo. Está na hora de deixar os afazeres de menino e começar a fazer coisas de pessoas maduras. Uau! O menino chora na repreensão e emburra. O maduro corresponde e executa. O herdeiro menino, quando ele é repreendido, quando ele é corrigido por Deus, pelo pastor, por um líder, por qualquer coisa, ele resmunga e faz esperneio. O maduro ouve, corresponde e obedece. Quando você é confrontado, qual é a forma que você reage? Ouvindo ou reagindo e retribuindo na ignorância, na rebeldia? Não sou eu que determina quem você é, maduro ou não. O herdeiro menino só funciona no tranco e na prova. Sabe o jeito que o herdeiro menino funciona? É o que eu falei agora há pouco, é só na badacinta. Deus está falando, faz isso, faz isso, faz isso, faz. Já viu como é que funciona? Quem é que é pai? E os pais como tem que ser, que dá umas bordoadas. Se não é, tá na hora de passar a vara, porque senão depois você cria um demoninho e vem encher meu saco. Pensa
criança, para você ver, meu amigo, se uma criança não consegue corresponder o teu comando, e por uma birra ela consegue ter o que você quer, quando ela for maior, por uma birra ela vai te convencer novamente. Só que essa birra não vai ser grito e choro, vai ser droga, cadeia, prostituição, tudo isso. Então você corrige enquanto é corrigível, ou depois chora por não ter nem tentado. Mas vamos lá, deixa para nós bater nos pais outra hora. O que acontece? Ó, não põe a mão aí. Eu já falei para você não pôr a mão aí. Para, não põe a mão aí. Você põe a mão aí de novo. Pá! Põe a mão lá agora. Aí o pai fala, põe. Põe que eu vou te esfregar o focinho ali. Você ri, mas você com Deus muitas das vezes é assim. Às vezes ele fala, não vai aqui, não vai aqui, não vai aqui, não é aqui, não é aqui, não é aqui, você está lá. Aí a porta fecha, o couro vem, a cinta vem, e Hebreus 12 se cumpre, o pai corrige a quantos ama, aí ele te ama tanto que ele te dá-lhe uma burdoada, aí você entende. Ai, nossa pai, não precisava bater em mim, por que o senhor fez isso? Era só você falar, eu estou falando há 2000 anos. Eu estou falando já faz 2000 anos. Tem gente que Deus começa assim, ó, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, Abraão sai, vai pra lá, Abraão sai, vai pra lá. Ai, mas essa água é tão gostosa, mas lá tem um rio. Não, mas essa água, não. Sabe o que acontece? No livro de Reis conta a história de um dos filhos de Davi, né? Que ele luta, ele quer furar os olhos de Salomão. E aí quando ele vê que o negócio vai feder, em vez dele fugir, ele fica lá no altar. Aí eles vêm e fura ele lá no altar mesmo. Se o tesouro que ele confia na tua mão é sai e vai, todo tesouro vai te desafiar a algo. 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 Porque maior é o que está lá do que o que está aqui. Filhos maduros, quando recebem um tesouro, eles ouvem, Senhor, qual é a direção? Esquerda, esquerda. Esquerda, direita, vou ver. Eu vi uma brincadeira esse dia que eu falei, meu Deus do céu. Retaguarda, direita, esquerda, 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 vou ver. Vocês viram isso? Viralizou no WhatsApp esses dias. Eu falei, rapaz, não consigo nem escutar o que o cara tá falando. Como é que as crianças sabem para onde tem que ir? Vocês viram isso? Uma brincadeira de soldado lá. Eu falei, meu Deus, que loucura. E aquilo Deus me ministrou. Ele falou assim, os meus soldados precisam ouvir e responder desse jeito. Porque se errar, muitas das vezes sai fora da brincadeira. Pastor, mas Deus é um Deus ruim, que se eu erro Ele me tira. Não, mas Ele te corrige. Porque se Ele não te corrigir, você vai fazer com que todos errem. E às vezes Deus te dá um direcionamento e você, da tua imaturidade, não consegue acreditar que o Pai vê mais longe do que você. E pode ver, isso é lei terrena, que quando o pai e a mãe falam, diz, é macumba da minha mãe, falou e aconteceu mesmo. Menino, não faz isso, que uma hora você vai ver, você vai, dali a pouco, plum, ô boca. Mas não é, já é Deus falando que os pais conseguem ver um pouco mais à frente. Na verdade, Ele já viu o princípio e o fim. Será que Ele sabe mais do que você? O problema é que você é Jesus, mas não tem a mente dele. Porque se tivesse a mente dele, você veria como ele vê. Vendo como ele vê, você seria maduro para obedecer e caminhar. Pastor, está doendo. Glória a Deus. Se doeu no C, dói em mim também. O menino reage. O maduro surpreende. O menino precisa de ordem. Faça, faça, faça. O maduro, quando chega, uau!
Você sabe que eu ia pedir para fazer isso? Mas eu conheço o gosto do meu pai. Eu já sei o jeito que ele gosta, que limpa o carro dele. Eu já sei como ele gosta, que cuida do ministério que ele me deu. Eu já sei como que ele gosta, como cuida dos dons e como eu uso os dons que ele me deu. Eu não espero ele dizer, vai lá, usa o teu dom de curar. Vai lá, usa o teu dom, porque tem menino. O menino é assim, tem que ficar, vai, ora, faz, profetiza. O maduro, ele já conhece o pai e já sabe que não precisa ficar dando comando. Quando o pai chega no ambiente, o pai, uau, meus pequenos príncipes estão só por aí, correndo por aí. O herdeiro menino precisa de aplausos e o seu combustível é esse. O maduro ama aplaudir. O herdeiro menino precisa de, nossa, como você é bom. O herdeiro menino precisa de massagem no ego. O combustível dele é uma massagem nos ouvidos naturais. Mas o herdeiro maduro, ele ama aplaudir. Ele ama ser essa voz que fala pro cara, isso, nossa, como você é bom. Mesmo que o cara não vale nada. Mas ele é maduro. E ele entende que aquilo é um processo e que uma hora aquele menino vai entender que não adianta o mundo aplaudir e os céus estarem em silêncio. Só que como maduro eu não me importo como condenando aquele que é imaturo. O filho pródigo, quando ele tenta, o que ficou, tenta condenar o que foi, ele se tornou tão imaturo quanto quem deixou o pai. Por isso o pai disse, olha, você tinha que estar se alegrando, porque quem estava perdido... O filho maduro tem medo do que aquele, tem filhos que é tão imaturo, que vem pessoas perdidas, mas tem medo daquelas pessoas entrarem de volta nas suas vidas, porque se entrar, pode acontecer problemas de novo. Você é menino, porque ele não amadureceu. Agora quando ele amadurece, quando ela amadurece, ele diz, Senhor, eu cheguei nesse lugar, mas tem um monte de irmão meu lá, deu trabalho, eles não sabiam o que faziam, perdoa eles, mas traz eles, porque eles precisam ser achados por ti, como eu fui achado por ti. O herdeiro menino, ele é rancoroso, ele guarda mágoa, ele não consegue liberar perdão, e o seu perdão é tão mal liberado que tudo que ele consegue é falar que perdoa. Dura coisa é quando você tem facilidade para falar que perdoa alguém, mas na verdade, se aquela pessoa chega, dá até dor de barriga. E nesses dias Deus vai te colocar diante dessas pessoas para provar a tua maturidade, para saber se a tua barriga vai gelar ou se o teu coração vai esquentar para liberar uma palavra de destino para ela. Porque eu era cego, e se eu fosse caminhar com você, era cego guiando cego, mas hoje eu vejo, e vendo eu quero abrir a sua visão também. O herdeiro maduro, ele não guarda rancor, ele não fica... Sabe quando você sabe que uma pessoa perdoou de verdade alguém? 10 conversas que você tem dela, você não ouve uma vez ela falar dessa pessoa. Quando você conversa com 10 vezes a mesma pessoa, e ela diz, eu amo fulano, eu amo Beltrano, eu não sei o que, e toca naquele mesmo assunto, e toca naquela mesma pessoa, na verdade ela está tentando liberar perdão, mas não conseguiu. Que nessa noite nada roube o teu tesouro, porque a ausência de perdão pode roubá-lo. Tá grosso o caldo hoje, né? Tá até assim, ó, bloc. Mas pelo visto aqui, vocês gostam de apanhar, viu? Vou arrancar a cinta aqui, vou bater tudo culto, ganha boné, bombom, dinheiro, brinco. Tem até um, sei lá, que não é maconha não, né? Ah, é um livro, glória a Deus. Achei que era alguma coisa enrolada no jornal, é um perigo. Ei, você está rindo? Já aconteceu comigo. Os outros vinham no altar na época que eu estava lá, que não tinha essas palavras boas. O povo vinha e punha cigarro, eu não fumo. Aí, mas era para quem estava se libertando, né? Mas vai se libertar lá em Jesus, vai se libertando, jogando. Qualquer hora entra um. E você lembra, Pel? Cachimbo, pedra de crack. Naquela época era só isso, agora tá bom, já tem dinheiro, bombom. Mas sabe o que é lindo?
muitas das vezes eu vi os candangos dar o crack e Deus aceitar o crack para dar libertação para eles. Deus é um grande barganhador. Você dá teu pecado, Ele te dá justiça. Você dá o pecado, Ele te dá o perdão. Você dá o vício, Ele te dá a libertação. Só que na verdade, se você não dá, Ele te respeita tanto que Ele espera o dia. Tá chegando. Abre para mim 1 Coríntios 13:11. Vamos terminar. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Eu quero primeiro ministrar nesses pedacinhos. Tem algo peculiar em quem ainda está amadurecendo. E não se assuste o que eu vou te dizer, mas não tem dentro dessa casa, nem eu mesmo, que seja tão maduro como varão perfeito. Sou Jesus e estou amadurecendo como Jesus. Ele em mim e eu nele, até sermos um. Estamos buscando a estrutura como corpo, como Paulo diz, mas ainda não alcançamos. Então não pense você que eu sou o Superman, porque tem vira e mexe eu me vejo como uma criança, vira e mexe eu me sinto como um menino, e eu falo: Senhor, tem misericórdia de mim, tem paciência. Mas há algumas coisas que já precisam começar a mudar em vocês, porque hoje vocês fazem parte daqueles que vão estar influenciando 3.000 daqui a um tempo. Você acredita nisso? Por isso vocês precisam amadurecer rápido, porque Deus não vai dar para uma igreja menina um grande tesouro. Por isso que na minha visão eu falei: Senhor, mas deixa eu jogar sobre poços. Ele falou: não, guarda o que tem, protege, para que na hora que for o tempo você ter. E a palavra que Ele me deu há um tempo atrás foi: guarda. Não é tempo de espalhar, é tempo de guardar. Então eu estou guardando, estou juntando algumas pedras preciosas na eternidade, para que no dia que chegar a hora, Ele fala: agora, José, abre, porque os teus irmãos famintos vão vir. Imagina se José não obedece à voz do sonho e come todos os grãos, morreriam todos. Mas a possibilidade daqueles que obedecem e são maduros de guardar, traz também a possibilidade de sustento para os seus irmãos, para os seus inimigos e também para a multiplicação da sua família. E se você aprender a guardar aquilo que Deus te dá e usar aquilo que Deus te dá da forma que deve ser usada, na obediência e ouvindo o que Ele te pede, eu te garanto uma coisa: tua família vai ser bendita, seus inimigos vão ser abençoados, aqueles que compram você vai ter para vender, e aqueles que necessitam você vai ter para dar. Só alguém pegou essa chave, mas glória a Deus que foi você, amor. Teremos para dar, vender, emprestar e doar. Vamos ser. O menino tem uma coisa: a sua fala. Ele não consegue ficar dentro de um assunto sério por muito tempo. Ele não consegue ficar muito tempo dentro da eternidade, e ele vive saindo de lá para falar borracha. Ou sente como menino. Quando entra na eternidade e sente, ele fica mais preocupado em cair pro chão para os outros verem que ele tem Deus, do que receber o que a eternidade está dando. O menino, ele é fácil para estribuchar, fácil para gritar, fácil para fazer barulho, mas é tardio em ouvir e obedecer. E nós temos muitos meninos, e eu não digo como antes diziam: você é menino, quando você crescer você vai parar de ficar fazendo barulho. Eu acho que eu fui um menino meio com os parafusos soltos, porque eu faço mais barulho do que antes. A diferença é que antes eu só fazia barulho e não correspondia. Hoje eu faço barulho dentro da eternidade, mas correspondo com o que ela está me dizendo. E o maduro, ele cai sim, ele rola sim, ele chora sim, ele pula sim, mas ele não fica só no sentir, ele sente como maduro. O maduro também, ele não sente um pouco hoje, um pouco amanhã,
Ele sabe como sentir. E às vezes eu olho para algumas pessoas que um dia estão no outro culto. Tá bem? Vai bem. Coração alegre formoseia o rosto. No meu coração só tem lugar para Jesus. E todos os dias maus eu dou um tapa na cara dele e falo: eu vou sorrir para você, porque Jesus está em mim e ninguém é obrigado a ficar vendo meu beiço. Sabe que jeito que você é imaturo? Você só adora quando vai bem. Um dia você faz barulho, dali um tempo não faz mais. Não sabe como sentir. Veja o teu pastor, seja meus imitadores. Você pode entrar aqui, pode estar chovendo, a vizinha pode estar tacando pedra, a polícia pode estar ali na porta, pode estar com cólica de rim, pode estar seja com o que for que eu esteja, você sempre vai me ver adorando ao Senhor da mesma forma. Eu me lembro quando muito recém na fé, um dia eu fiz isso, eu adorei a Deus, e no outro culto eu tinha brigado com a Nayara, e entrei no culto e Deus veio no meu espírito e falou pelo Espírito Santo o seguinte: você me acostuma de um jeito e agora quer mudar? Eu falei: hã? Ele falou assim: você me acostumou do seu jeito e eu gosto tanto dele, muda não. Aí eu passou 3 dias, eu vou na igreja, o Gabriel lá. Falei: eita, a voz de profeta. Você acostuma a Deus de um jeito e depois quer mudar? Nunca mude quem você é. Desde aquele dia, pode estar chovendo pedra. Por isso que eu amo você, meu filho. Porque mesmo naquela época, você já obedecia. E eu nunca vi você oscilar em culto algum. Porque você sabe que como maduro, você tem que atrair o ambiente para os outros, mesmo que você esteja mal. E alguns eu sempre digo isso. Isso é uma coisa que eu já falei para alguns. Você acostuma a de um jeito, depois quer mudar, depois quer virar birrentinho. Olha o tanto que Deus liga. Sabe o que a gente faz com filho birrento? Enquanto você estiver fazendo birra, é só chinelo que tem para você. Comece a se portar como maduro e desfrutar das heranças que são suas. Birra faz parte do anticristo. Birra se dá quando eu quero e não obedeço o que meu pai quer. Sim, existem coisas em ti que eu jamais senti antes, ó Deus. Ai, falava como menino e pensava como menino. Não vou nem entrar nesse sentido, né? De pensar como menino. Vamos para a segunda parte. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Tem 2 opções hoje, queridos e queridas, para você: se posicionar para crescer ou permanecer como crianças. Essa não é uma decisão minha, mas é uma decisão sua. Decidir a crescer vai te constranger, porque Deus vai te fazer crescer. Eu lembro que nesse começo de ano, Deus falou para mim: vai ser um ano de muito crescimento para você. E a gente pensa em crescimento, a gente começa o quê? Igreja vai crescer, tchan, tchan. Eu fico imaginando igual o José: vixe, rei do Egito, Sarábia sou que der. Quer ser rei? É claro que eu quero. O Senhor falou, bim, abre o calabouço. Não quero mais não. Aqui é sim, sim, não, não. Eu acatei o teu primeiro sim. Por isso que às vezes você
no meio do caminho, fala, eu não aguento, eu vou sair. Não consegue, porque Deus não vai devolver você para a história passada, porque Ele ouviu o teu primeiro sim. Quando você disse sim, Ele disse, pronto, agora eu não quero mais, não estou nem aí. No dia que eu te perguntei, você disse sim. E se você espernear, eu vou te obrigar. Você vai fazer. E tem mais. Você acha mesmo que se Deus tivesse contado o trajeto, José ia? Mas nem na bala. Eu vou ficar aqui em casa, sossegado. E foi desse jeito no começo do ano. E realmente a igreja cresceu, não cresceu? Em todos os sentidos, sim. Mas para isso eu tive que tomar um assalto. Para isso o Gabriel teve que ir preso. Cara, se crescer é desafiador. Dura coisa é quando você sai da teta da mamãe e casa. Os primeiros dias de realidade que a tua mulher não lava a tua cueca sem reclamar. Ela reclama. Que o teu papai comprava tudo, o teu marido não tem dinheiro para tudo. E aí a maturidade bate na porta, e aí você fala, opa, mas achei que casar era só passear num cavalo branco, pela uma relva, e tudo que eu queria vinha. Só que tem um porém. Ninguém te entende como você mesmo. E tem gente que declara com sua boca, ele não me entende. Talvez é porque ele não seja você. Porque se você entender que vocês são um, não existe nada melhor que alguém que é você para cuidar de você. E quando vem os tesouros que são os filhos, e você vê aquele bichinho vindo, aí é a tua hora de ser pai. E dizendo assim, papai, o senhor é tão maravilhoso, coça a minha pança. Aí eu... Mas talvez se você vivesse aqui, mas não, até chegar nisso é osso, viu, cara? Até chegar nas conquistas. E eu tive que passar esse ano por um grande processo e uma incubadora rápida. E eu digo isso porque é isso que Deus está fazendo com alguns aqui. Está pondo você em uma incubadora para que você cresça rápido. O tempo exige um crescimento rápido, porque o tempo está se abreviando e o crescimento vai se abreviar. Deus vai cobrar o que como nunca cobrou, porque a realidade do crescimento é doída, mas na hora que você está lá diante da mesa servindo aqueles que te jogaram no calabouço, não tem melhor preço que isso. Hoje eu vivo muito disso. Pessoas que abriram a boca e me feriram, hoje vem na mesa comer. E sabe o que é lindo? A mesa está farta. E aí é lindo, porque você sabe o nome do primeiro filho de José? Alguém sabe? Eu falo esse nome, eu rio por causa de uma certa feita, Manassés. Nós tava na igreja, entrou um cara muito louco lá, começou a bater no púlpito assim, ó. E os diáconos daquela época não eram treinados. O cara conseguiu vir no púlpito e bater no púlpito assim, Deus está liberando o milagre de Manassés. E uma irmã, acho que ela não estava muito atenta. Tá não. E o irmão tava muito louco, cara, muito louco. Aquele dia Deus usou até a mula para falar. Naquela época não é rio da irmã, hoje eu ri de mim ter rido dela. Porque Deus pode falar do jeito que Ele quiser, e Deus estava falando aquele dia. Mas a nossa religiosidade não permitia que uma pessoa caída tivesse a voz de Deus nela. Quando na verdade Deus fala por qualquer um que se coloque para ser usado. Mas amém. Vamos voltar para Manassés para terminar. O filho maduro, ele cria Manassés. Sabe o que significa Manassés? Sabe?
significado do nome, o mais importante é: eu não tenho rancor algum. O primeiro filho de José, ele dá o nome porque foi quando ele conseguiu liberar perdão. E ele recebe o seu filho. E o filho, Manassés, depois você procura. Eu não lembro direito, porque faz tempo que eu vi isso, mas é exatamente isso. Conseguir perdoar meus irmãos, ou alguma coisa assim, conseguir liberar perdão. E é lindo quando os irmãos chegam e dizem: você não vai, o pai morreu, agora você vai nos fazer escravo, vai no... Não, eu entendi que Deus é muito maior que isso. Eu sou maduro agora, eu não preciso de vingança. Eu entendi que, na verdade, o que vocês achou que estavam fazendo mal, vocês estavam contribuindo para o que Deus tinha para mim. E o filho maduro entende que muitas das vezes o inimigo foi o próprio Deus que colocou. Se não tivesse perseguição, nós não estaríamos aqui. A igreja estava lá, feliz da vida até hoje. Mas a perseguição e os inimigos fizeram a igreja se espalhar a ponto de alcançar eu e você. Abre para mim o verso 12 de 1 Coríntios 13. Quando você acaba com coisas de meninos. Verso 12. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. O filho maduro está se transformando nele todos os dias. Ruiós, filho maduro. Quero terminar como comecei. Filho maduro, qual herança você carrega? No teu carrinho, no teu vaso, quantos tesouros estão depositados? Guarde o que tens. Não perca a unção, não perca a essência, não perca quem você é. Que nada roube o teu precioso tesouro. Nada nem ninguém roube a tua essência. Filhos maduros estão protegidos e não permite que ninguém toque nos teus tesouros. Guardes o que tem, porque os tesouros eternos sempre se multiplicam. O mesmo carrinho cheio que saiu, se voltar, tem pedra para encher. E se sair e voltar, tem mais pedra para encher. E se sair e voltar, tem mais pedra para encher. Porque o rio, ele flui continuamente.